Esse dia 27 de setembro temos muita alegria de estar nesse quarto dia de retiro da vida consagrada aqui na Europa e hoje de modo muito particular com a presença de Dom Antônio Moiteiro. É uma grande graça termos esse bispo que aqui em Portugal reconhece o carisma de um modo muito particular e nos vai abrindo as portas da evangelização e tem cuidado de nós como um pai. Então, a alegria de podermos hoje escutar dos seus ensinos, a sua presença, celebrar também a Santa Missa com Dom Antônio Moiteiro. Zacarias 8, 1 a 8, a palavra do Senhor foi nos dirigida nestes seguintes termos: assim diz o Senhor dos Exércitos, experimento por Sião um grande ciúme e em seu favor um grande ardor. Assim diz o Senhor, voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade da fidelidade e a montanha do Senhor dos Exércitos, montanha santa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com o seu bastão na mão por causa da idade avançada. E as praças da cidade encher-se-ão de meninos e meninas e brincarão em suas praças. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque isso te parece impossível aos olhos deste povo? Naqueles dias será por isso impossível aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, eis que salvo o meu povo da terra do levante à terra do poente. Eu os trarei de volta para que habitem no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em fidelidade e em justiça. Se tivéssemos querido escolher palavras mais apropriadas para a vida consagrada, não teríamos conseguido. De verdade, é a providência da liturgia que nos acompanha diariamente e que vai falando ao nosso coração. Verdadeiramente, a vida consagrada é esse grande ciúme, não de um ciúme doentio, mas de um ciúme de um amor particular que Deus tem para com as almas. Ele tem um grande amor, uma grande paixão e por isso ele volta a Sião e habita no meio de Jerusalém e essa cidade de Jerusalém será chamada a cidade da fidelidade, a montanha dos exércitos, a montanha santa. Aí velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com seus bastões por causa da idade avançada. E a cidade vai se encher de meninos, quer dizer, a fecundidade da vida consagrada. Parece-te isso impossível, mas é isso que Deus vai fazer. O Senhor vem chamar Jerusalém de cidade da fidelidade, de montanha santa e também desse lugar de fecundidade. Salmo 101, as nações temerão o nome do Senhor, os reis de todos da terra, a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, ele aparecerá com a sua glória. Ele se voltará para a prece dos desamparados e não desprezará a sua prece. Isto será escrito para a geração futura e um povo recriado louvará a Deus. O Senhor se inclinou do seu alto santuário e do céu contemplou a terra para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados da morte. Um povo recriado louvará ao Senhor. Que esse povo recriado possa ser os consagrados e que todos os consagrados do mundo inteiro verdadeiramente arrastem esse mundo para louvar e adorar nosso Senhor. Por isso, os filhos dos teus servos habitarão seguros e a tua descendência se manterá em tua presença para proclamar em Sião o nome do Senhor. E em Jerusalém o seu louvor, quando se unirem os povos e reinos para servir ao Senhor. É uma outra graça que podemos dizer da vida consagrada. A vida consagrada é essa disponibilidade para servir ao Senhor. Estou a serviço de um rei. Estou a serviço de Deus, estou a serviço daquele que me chamou e que me chamou a ser consagrada por pura misericórdia. Mas a minha vida agora é votada a Ele, é devotada a Ele, é dedicada a Deus. Lucas 9, 46 a 50, houve entre eles uma discussão, qual seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança e colocou a seu lado e disse-lhes: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, receba a mim, e aquele que me receber, receba aquele que me enviou. Com efeito, aquele que do vosso meio for o menor, esse será grande.
Então João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo porque ele não te segue conosco. Jesus lhe disse: Não empeçeis, porque aquele que não é contra vós está a vosso favor. Então, bonito essa experiência que nosso Senhor faz de dizer: não impeçam aquilo que é feito, não impeçam aquilo que é feito de bom, mas ao contrário, tenham uma atitude de pequenez. Não busquem cargos, não busquem privilégios, não busquem saber quem é o maior, não se comparem, mas sigam-me, sigam o Mestre. Hoje temos a graça de celebrar São Vicente de Paulo, e a palavra inspiradora de toda a sua vida é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi de verdade o lema da vida de São Vicente de Paulo. Nosso fundador gosta muito de São Vicente de Paulo. Cada vez que vamos em Paris, vamos rezar diante do corpo de São Vicente de Paulo para pedir essas graças de ponte entre os mais pobres e os mais ricos, para que a evangelização possa acontecer. E ele foi, de verdade, aquele que viveu essa palavra de uma forma muito forte. Ele nasce no ano de 1581 na França, e a França era uma potência, mas convivia com muitas crianças abandonadas, com muita prostituição, com muita pobreza, com muitas ruínas por causa das revoluções e das guerras. Então, esse grande sacerdote, gerado numa família nobre, não ficou de braços cruzados, mas ao contrário, começou ardentemente a semear a caridade a tempo e a contratempo. Ele também vai reformar o clero através de toda a luta contra o jansenismo, que estragava a fé do povo num rigorismo irracional, e vai também fundar a Congregação da Missão, os Lazaristas, e unido a Santa Luísa de Marillac, fundar as Filhas da Caridade, que são as Irmãs Vicentinas. Então, os Lazaristas, as Vicentinas, duas famílias espirituais que fundou São Vicente de Paulo. E ele fazia de verdade essa ponte, ele tirava dos ricos para dar aos pobres, né? Essas pontes entre as damas da sociedade que queriam fazer boas obras e ele que conhecia os pobres e que podia saber quem precisava de fato. Ele dizia muitas vezes: não uso a força dos braços, mas a força do coração. Não posso falar de São Vicente de Paulo sem falar de Dom Zico Vicentino, justamente um santo bispo que morreu em odor de santidade em Belém e que muito nos ajudou e que muitas vezes nos pregava com a sua vida e com as suas pregações sobre São Vicente de Paulo. E ele nos deixou assim uma imagem muito forte desse santo São Vicente de Paulo. São Vicente vai nos deixar então hoje um escrito bonito. Ele diz assim: deve-se preferir o serviço dos pobres acima de tudo. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas nem aspecto, nem pelos dotes de espírito que parecem ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência. Mas muito pelo contrário, se considerares os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios e escândalo para os judeus, apresentou-se também como o evangelizador dos pobres. Enviou-me para evangelizar os pobres. Lucas 4:18. Então devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, o cuidado pelos indigentes, consolando-os, auxiliando-os, dando-lhes valor. Então, vivamos nesse cuidado com os mais pobres, e São Vicente continua dizendo: deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo mais e prestá-lo sem demora. E se na hora da oração for necessário dar remédios ou auxílio a um pobre, ide tranquilos, oferecendo a Deus esta ação, como se tivesses em oração. Não vos perturbais com a angústia ou medo de estar pecando por causa do abandono da oração em favor do serviço dos pobres. Deus não é desprezado se por causa de Deus, dele, nos afastarmos, quer dizer, interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo.
Bonito, essa inteligência espiritual. A pessoa que está na oração e vai dizer, não, eu não posso atender um pobre porque eu estou na oração, e São Vicente de Paulo vai dizer, mas tudo é oração. Cuidar desse pobre também seria oração. Então, abandonas a obra de Deus, que é a oração, por outra obra de Deus, que é o cuidado dos mais pobres. Portanto, ao abandonares a oração, a fim de socorrer algum pobre, isto mesmo vos lembrará que o serviço que vocês prestam é o serviço a Deus. Pois a caridade é a maior de qualquer regra, e além do mais devem todas tender a ela. E como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ela ordena. Como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ela ordena. Portanto, prestemos com renovado ardor nosso serviço aos pobres, de modo particular nos abandonados, indo mesmo à sua procura, pois nos foram dados como senhores e protetores. Os pobres foram nos dados como senhores e protetores. E a vida consagrada tem esse olhar todo particular. Quando se chega numa cidade, quando chegamos numa cidade, a primeira coisa que queremos saber é onde estão os pobres. Quem são os pobres dessa cidade aos quais Deus nos envia? Recentemente, as irmãs do Canadá fizeram essa experiência. Num país que parece tão rico e tão cheio de opulência, elas descobriram numa paróquia uma região de grande miséria, Então, essa alegria que foi a alegria de levar os compêndios aos mais pobres dos pobres. E o próprio pároco estava muito surpreso com essa missão, dizendo, mas eu não conhecia essa região da minha paróquia, eu não conhecia esses pobres, eu não conhecia. Então, o olhar do consagrado que vê o pobre e que não tem medo de ir ao seu encontro, que é criativo para ir buscar o pobre, porque, como nos diz São Paulo, eles nos foram dados como senhores e protetores. Tenho a certeza que no reino dos céus são eles que vão falar bem de nós, ao nosso Senhor, são eles que vão nos abrir a porta do céu. Que o Senhor abençoe esse dia de retiro e que abençoe a todos nós. Olá, me chamo Bárbara, sou noviça da comunidade Sementes do Verbo. E é uma grande alegria de poder ser chamada para essa nova terra de missão, Roma, Itália, para estar em comunhão com o Santo Padre, o Papa. E eu queria pedir a vossa ajuda para nos ajudar nessa missão, como um benfeitor, como um padrinho missionário, e ser missionário conosco. Eu sou a irmã Edith Maria e com mais 3 irmãs vamos começar a nova fundação da comunidade Sementes do Verbo no país das Filipinas. Nós vamos para uma ilha no sul do país chamada Masbate, a pedido de uma outra comunidade. Essa comunidade trabalha com pessoas que vivem dificuldades, problemas em relação a drogas, dependência química em geral. E eles nos pedem um apoio espiritual, e o apoio espiritual é a palavra de Deus. Então nós pedimos que você possa se juntar à nossa equipe, que você possa ser um missionário conosco. Com a sua doação, com o seu apoio financeiro, nós podemos fazer com que a palavra de Deus alcance muitos corações nas Filipinas, especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Muito obrigada!